Quando se fala em Guerra Fria, a imagem que surge quase sempre envolve Estados Unidos e União Soviética disputando cada palmo do planeta em busca de poder, influência e tecnologia. O que poucos imaginam, se menos ainda acreditariam, é que, no meio desse gigantesco tabuleiro, o Brasil esteve perigosamente perto de mudar o jogo. E tudo por causa de um projeto tão improvável, tão ousado e tão secreto que por décadas foi tratado como mito, exagero ou folclore militar, um submarino brasileiro que, segundo relatos, simplesmente não deveria existir. A história começa oficialmente em arquivos preenchidos por lacunas, trechos riscados e referências incompletas. Mais extraoficialmente, ela se espalha em sussurros entre ex-marinheiros, engenheiros desaparecidos da literatura pública e pistas enterradas em antigas bases navais da costa brasileira. Era o fim da década de 1950, início de 1960. O Atlântico Sul fervilhava de movimentações discretas. Os Estados Unidos temiam que a URSS estivesse tentando aproximar seus tentáculos do hemisfério sul, se qualquer país que mostrasse avanço militar acima do esperado era automaticamente monitorado, estudado e, se necessário, contido. O Brasil, por sua vez, vivia uma transição turbulenta. Havia ambição, havia recurso humano, havia pesquisa. Mas havia também uma obsessão silenciosa de ser respeitado no mar. A Marinha Brasileira queria algo que pudesse colocá-la em um patamar acima do que as potências imaginavam. Não era um navio maior, nem uma frota mais numerosa. Era algo mais sutil, mais inteligente e infinitamente mais perigoso, uma máquina invisível. E foi nesse cenário que surgiu o Projeto S-39, um nome tão genérico quanto propositalmente vago. Oficialmente, ele sequer consta nos registros públicos. O que existe são referências dispersas, memorandos internos, notas de gabinete e relatos de engenheiros que mais tarde desapareceram da documentação histórica. O que se sabe é que o S-39 envolvia uma tecnologia de propulsão silenciosa, baseada em estudos que o Brasil havia obtido durante intercâmbios científicos com países europeus. Estudos que, segundo alguns historiadores militares, jamais deveriam ter sido compartilhados. O objetivo era simples, mas quase impossível, construir um submarino capaz de cruzar o Atlântico sem ser detectado por nenhum radar, sonar ou patrulha americana. Para os Estados Unidos, isso não era apenas improvável, era impensável. O Brasil, na visão deles, não tinha estrutura industrial, não tinha verba, não tinha corpo técnico. Mas havia algo que muitas superpotências subestimavam, a capacidade brasileira de improvisar, adaptar e reinventar tecnologia sob condições limitadas. Durante 3 anos, em instalações improvisadas e muitas vezes escondidas dentro de galpões aparentemente abandonados, o projeto avançou sem que nenhum observador americano percebesse. Não havia movimentação de grandes contratos internacionais, não havia licitações que chamassem atenção, não havia compras massivas de materiais. Tudo era feito usando o que já existia, modificado, reaproveitado ou construído artesanalmente. O primeiro protótipo do submarino, que não aparece em nenhuma foto oficial, teria ficado pronto em 1962. Ele era menor que os modelos padrão da época, mas muito mais silencioso, com revestimento experimental e um casco distinto que confundia sonares americanos. O mais impressionante, no entanto, era seu sistema de navegação. Dele conseguia operar com assinaturas magnéticas absurdamente baixas, algo que apenas superpotências dominavam. Quando o submarino iniciou seu primeiro teste no mar, nas águas frias próximas ao Rio Grande do Sul, operadores americanos que monitoravam a região captaram algo extremamente incomum, um ruído fantasma, um sinal que parecia existir e não existir ao mesmo tempo. Um comportamento impossível, a menos que alguém tivesse desenvolvido algo que escapasse aos padrões tecnológicos da época. Porém, quando os Estados Unidos tentaram rastrear o sinal, ele simplesmente desapareceu. O submarino brasileiro estava navegando diante da maior potência do mundo, se ela não fazia a menor ideia. O Brasil tinha conseguido o impossível. E naquele momento, a história começou a mudar. O que aconteceu nos meses seguintes ao primeiro teste ainda é motivo de discussão. Alguns historiadores afirmam que o Brasil decidiu manter absoluto sigilo e continuar desenvolvendo a tecnologia. Outros sustentam que o governo da época, temeroso de despertar hostilidade dos Estados Unidos, tentou abafar o projeto.
Mas o que todos concordam é que, em 1964, o submarino reapareceu, desta vez, na pior hora possível. O Atlântico Sul vivia um clima tenso. Navios americanos patrulhavam regiões próximas ao litoral brasileiro, justificando suas operações como cooperação estratégica. A verdade, entretanto, era que Washington desconfiava que havia algo estranho nas águas brasileiras. Eles não sabiam o que, mas sabiam que estavam perdendo informações importantes. Então veio o episódio conhecido informalmente como A Noite do Acústico Impossível. Era madrugada. Um grupo de destroyers americanos fazia varredura padrão quando seus operadores de sonar captaram novamente o mesmo sinal misterioso registrado anos antes, só que desta vez, mais nítido. Era um som abafado, quase um sussurro mecânico, mas com assinatura inexistente nos registros da OTAN. Os operadores tentaram identificar o objeto. Nada. Tentar localizá-lo. Nada. Mas ele estava ali, navegando ao lado deles como um fantasma. O pânico começou quando o objeto simplesmente atravessou a formação americana, passando entre dois navios sem ser detectado por radar ou sonar convencional. Apenas o sonar de baixa frequência, um equipamento extremamente sensível, havia captado o sinal, e mesmo assim de forma distorcida. Para os Estados Unidos, aquilo era impossível. Para o Brasil, era prova de que o projeto funcionava. O submarino S-39, ou seja qual fosse o verdadeiro nome, havia cruzado uma patrulha americana sem ser identificado. Isso significava que o Brasil, um país que não estava nem entre as 10 maiores potências militares do mundo, possuía uma tecnologia que nem Estados Unidos, nem o RSS, nem nenhum país dominava. Washington ficou alarmada. Relatórios foram enviados para a Casa Branca. Debates emergenciais foram convocados no Pentágono. Analistas tentaram entender o que havia ocorrido, mas nada se encaixava. O objeto não era soviético. Não era americano. Não era europeu. E aqui entra o ponto mais fascinante. Os Estados Unidos começaram a desconfiar que o Brasil estava escondendo algo deles. Era um insulto estratégico. Era um risco. Era uma afronta. Mas o Brasil não confirmou nada. Pelo contrário, negou categoricamente. E continuou negando. O episódio se espalhou entre militares americanos como uma história proibida. O Brasil tem um submarino invisível. Claro, mais tarde o assunto virou piada interna, um folclore naval, um boato técnico. Mas por trás da ironia, havia medo. E documentos que só seriam desclassificados décadas depois confirmariam algo perturbador. O objeto não identificado registrado no Atlântico Sul apresentou comportamento incompatível com qualquer tecnologia naval existente na época. Era a assinatura do projeto brasileiro. Era prova, ainda que oculta, de que o país havia alcançado algo extraordinário. Mas o Brasil sabia que, depois daquele evento, o tempo estava acabando. Os Estados Unidos não aceitariam ser deixados no escuro. Se eles não conseguiam descobrir o que o Brasil tinha, então iriam descobrir quem estava desenvolvendo. E foi aí que as coisas começaram a ficar perigosas. Depois da Noite do Acústico Impossível, a pressão americana sobre o Brasil aumentou drasticamente. Técnicos foram convidados, para não dizer compelidos, a cooperar com consultores dos Estados Unidos. Bases navais brasileiras começaram a receber visitas inesperadas de delegações. E o governo percebeu que, cedo ou tarde, Washington descobriria o projeto. Para piorar, havia o risco de que a URSS também tivesse captado o sinal misterioso. Se a União Soviética acreditasse que o Brasil tinha desenvolvido uma tecnologia de invisibilidade acústica, poderia tentar atrair engenheiros brasileiros com propostas impossíveis de recusar. O Brasil estava no meio de um jogo geopolítico que não queria jogar. Então ocorreu o que muitos chamam hoje de o encerramento forçado. O projeto foi interrompido. O submarino foi desmontado. Documentos desapareceram. Engenheiros foram deslocados, afastados ou simplesmente deixaram o país. As instalações onde os testes ocorreram foram oficialmente demolidas, mas testemunhos afirmam que apenas foram seladas, como se algo ainda estivesse lá dentro. O governo quis apagar tudo.
Os Estados Unidos precisavam acreditar que o projeto nunca existiu. A URSS não podia imaginar que o Brasil tinha chegado tão longe. O povo jamais soube o tamanho da tecnologia que havia sido alcançada, quase por acidente. Durante décadas, a história permaneceu enterrada. Até que, em 1997, um lote de documentos americanos parcialmente desclassificados mencionou novamente o episódio. Atividade submarina não identificada detectada em aproximação do litoral brasileiro. Fonte de origem desconhecida. Suspeita de desenvolvimento tecnológico não declarado por nações aliadas. Era confirmação do que muitos veteranos da Marinha sempre disseram em conversas reservadas. O submarino existiu. E foi escondido dos Estados Unidos. Por que não deveria existir? A maior ironia é que, se tivesse sido mantido e evoluído, o Brasil poderia ter se tornado referência global em stealth submarino, algo que nem as superpotências dominaram plenamente até décadas depois. Mas o projeto sumiu. Ou melhor, foi feito para desaparecer. Hoje, tudo o que resta são fragmentos, depoimentos e a certeza de que, por alguns anos, o Brasil esteve muito à frente do mundo, se ninguém percebeu. Uma história enterrada não por falta de glória, mas por excesso de risco. O submarino brasileiro que não deveria existir existiu. E por isso, precisou ser apagado.